Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber o fisioterapeuta e professor de educação física, Benedito Carlos Gandra. E ele hoje é especialista em acupuntura. Vamos falar sobre isso. Tem uma preferência muito grande hoje na clínica e, portanto, é um assunto bastante importante e curioso, dentro de instantes. Gandra, como dizia eu na abertura desse programa, eu falava, digamos assim, dessa sua pendência, primeiro para a fisioterapia e depois com o seu curso de educação física. Segundo a nossa conversa, você fez, me parece, que foi o início da educação física no Brasil, o Exército na sua escola, isso. Lá na Praia Vermelha. Isso, é. Né? E então, a quantidade muito de profissionais dessa área, os iniciantes, me parece todos eles tiveram, digamos assim, como início a escola de educação física da Praia Vermelha. Isso. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: você fez fisioterapia, escola de educação física. Realmente são duas áreas que elas se conjugam, não é? Porque depende, às vezes, de uma para a outra. Para outra, isso. Para que você prepare um bom profissional, está compreendendo, na área de educação física, onde possa transmitir todos os seus ensinamentos, tem que ter o respaldo da fisioterapia, que hoje a gente sabe, não é, do grande sucesso e a necessidade que se põe. Eu queria lhe perguntar o seguinte, porque agora você também já fez uma especialização de acupuntura. Isso. Né? Antes de nós começarmos na acupuntura, eu queria só lhe perguntar o seguinte: como você, digamos assim, chegou a conjuminar a fisioterapia com a educação física? Se você fez também mais a parte de educação física, se fez a parte de fisioterapia, como você montou sua vida nesse contexto? Bom, boa tarde. Essa formação em educação física, ela vem pela necessidade do movimento. A educação física, ela conduz a gente ao movimento. Então, tudo que, dentro da atividade física, de modo geral, a educação física está presente. E ela foi muito alicerçada para reabilitação. Aí, na falta de uma coisa com a outra, eu não queria muito ir para frente com a parte de esporte. Eu tinha vontade, mas não, aquele negócio do caminho, né? E aí, dentro do Exército, eu trabalhei, cumpri a minha missão dentro do projeto de educação física, mas eu senti que faltava alguma coisa. E aí faltou juntar a parte física, dinâmica da musculatura, mas tratar esse músculo. Então vem o meu interesse em buscar na fisioterapia. Certa vez eu estava treinando no Morumbi e vi um senhorzinho de branco e uma pessoa de branco também do lado dele. Eu parei a corrida e falei assim, vou dar uma olhada nessa cena, porque eu acho que eu quero fazer aquilo ali. Eu já imaginava que o rapaz era alguma coisa da área de saúde e o senhor era o paciente. E ficou marcado aquela imagem na minha cabeça ali. E naquela época ainda não era nem bem fisioterapia, era fisiatra, né? Aí eu saí caçando, depois aí fui para Mato Grosso, fiz meus cursos de vida. Aí quando chegou na Bahia, eu falei assim, agora é hora de eu começar a projetar minha situação. Aí eu já tinha uma iniciação em acupuntura, porque quando eu fiz o curso de educação física, nasce o desejo para massagem, para terapia manual.
Agora, me diga uma coisa, Ganda. Você, digamos, chegou a colocar uma clínica de fisioterapia para você, então, fazer os tratamentos e tal do pessoal? Chegou a montar? Pois é, aí abre essa necessidade do cuidado, né? Aí eu já com terapia manual e acupuntura. E aí eu já comecei a abrir o espaço clínico, né? E aí eu falei assim, agora em 2002, estava começando aquela revolução do ato médico, aí eu falei assim, eu vou perder a acupuntura. Aí eu fui fazer fisioterapia. Aí fiz fisioterapia e agora tenho uma clínica estabelecida como fisioterapia preventiva. E por que preventiva? Porque eu acho que alguém tem que cuidar do idoso, porque eu também vou ficar. Então hoje o meu público maior é idoso. Então eu vivo em busca do idoso, de prevenção. Então eu junto a educação física, a fisioterapia e a acupuntura nesse contexto. Agora você falou um negócio que outro dia, por exemplo, eu tenho uma neta que ela é fisioterapeuta, mas ela hoje também é direito, formou-se em direito, Mudou, né? né? Então, o que é que eu queria dizer? Que ela foi convidada, porque ela faz mais hoje na parte de fisioterapia, ela faz a parte de pilates, né? Isso. Embora ela tenha feito o estágio e trabalhou nessa parte de UTI, né? Da parte de reabilitação na UTI, né? E então, numa clínica que realmente ela foi convidada e ela foi aberta, eu fui até nessa abertura, né? Fiz até, digamos assim, um programa mostrando o serviço, como funcionava. E o que eu pude perceber, é esse o ponto que eu quero chegar, é que realmente essa clínica também fez a conjugação, digamos assim, da parte de fisioterapia, com essa parte de pilates, disso, daquilo, RPG, companhia limitada, mas fez também a acupuntura. Isso. Então, eu estou achando que essa coisa está se somando. E agora você está trazendo essa demonstração que lá na sua clínica você está realmente nessa parte de acupuntura e me parece que você está direcionando, digamos, esse seu trabalho para uma área muito importante, que é exatamente da velhice, não, mas da melhor idade, como dizem hoje, a melhor idade. Da melhor idade, para que dê uma sustentação melhor e tal. E aí, como é que você aí resolveu, achou que realmente isso completaria o seu trabalho? É assim, eu vejo da seguinte forma. O RPG, por exemplo, é uma atividade dentro das partes físicas que vai suportear a coluna como um todo. A coluna, obviamente, está ligada à parte visceral, então nós estamos cuidando dos ossos e, consequentemente, cuidando da parte visceral. Vem o Pilates para dar mobilidade a esse processo, né, da dinâmica. Se eu estou com 80 anos, eu quero pintar meu cabelo, tomar banho sozinho, e o Pilates vai me dar isso. É uma briga ainda incipiente dos educadores físicos com os fisioterapeutas, mas o Pilates, a meu ver, é a academia do futuro. Porque a academia jamais vai deixar, o educador físico jamais vai deixar de existir, porque é a incipiência do ser humano da atividade física. Então, assim, acho que não é brigar, é juntar. Eu acho que o Pilates vai ser a academia do idoso, porque ela completa a parte respiratória, o equilíbrio dentro do sistema do cerebelo, então do sistema vestibular principalmente. Então, tem essa informação. Se eu nutro a minha parte viscerais, eu vou nutrir meu cérebro, meu equilíbrio e aí por assim diante. E a acupuntura vem somar, porque ninguém cuida da pele a não ser a parte estética. Então a acupuntura é uma técnica que vai trabalhar na pele, para fazer a pele também dar uma resposta proprioceptiva, visceral e neural. Agora me diga uma coisa, como surgiu a acupuntura? Ela veio lá da parte oriental? Qual é essa O berço é a China, né? O berço da acupuntura é a China, da técnica, né? E aí, como ela o processo de guerra no Oriente, quando o chinês percebeu, ela já estava na Coreia, Japão, Tailândia, já estava se expandindo. E aí e muito mito, né? Eu curo com isso, eu curo com aquilo, e usava material inadequado ainda, né? Aí o imperador chinês, né, ele trouxe para dentro dos hospitais, para ver se está certo mesmo. Ele começou a compilar as receitas que os matutos faziam, entendeu? Então foi compilando dentro dos hospitais e testando. Esse ponto serve para quê? Aí então vamos ver se serve mesmo. E aí começou a escrita da acupuntura em 2500, mas é bem mais antiga do que isso, empiricamente. Então, os pontos que é consideradas, as técnicas consideradas inadequadas
para aplicação, elas vêm porque o material é inadequado. Então, lasca de pau, espinha de peixe, barro, esse material é material vegetal. Quando o contato com o sangue dava inflamação, dava infecção. A infecção não tinha remédio, a pessoa via óbito. Então, daí, morreu porque fez acupuntura? Não, morreu porque usou o material inadequado. Aí, com a evolução da revolução dos materiais, não, aí veio o cobre, que já é um material mais específico, depois veio o ouro, a prata, e aí o aço inoxidável e a acupuntura deixou de ter problema. Agora, me diga uma coisa, vocês têm, digamos assim, um protocolo para que vocês possam se calcar nesse protocolo para executar esse trabalho daquelas agulhinhas, ou a coisa não funciona dessa maneira? Não, os cursos atualmente são muito rígidos, os cursos são bem abrangentes, na verdade. A gente estuda a parte da filosofia, né, do Yin e do Yang, a gente estuda a parte da teoria dos 5 elementos, a gente estuda a parte visceral, que é os chamados Zangfu. E daí a gente começa a trabalhar a técnica de aplicação das agulhas. Tem o conhecimento do material, tem o conhecimento dos meridianos, dentro dos meridianos tem o conhecimento de cada ponto, para que serve. Então assim, você vai 2 anos e meio, 3, aí depois você começa a fazer as aplicações, a somar. Eu preciso de tal ponto, eu vou arrumar tal patologia, por exemplo, tal disfunção energética, eu vou usar tal e tal ponto. Tal disfunção energética, eu uso tal e tal ponto, entendeu? Então assim, mas tem uma preparação. Hoje em dia, acabou assim, o acupunturista hoje não está preparado para usar a pele. Tá bem preparado. Tem anatomia, tem fisiologia, é um negócio bem interessante. Agora você botou um ponto aí muito importante, que é na medicina, não é verdade? E aí eu estou vendo perfeitamente, é a questão da anamnese. Isso, que é muito importante na medicina, importantíssima. Hoje, infelizmente, muita gente tem esquecido de anamnese. Mas, na verdade, a anamnese ele conduz, digamos assim, não para você, talvez, afirmar o diagnóstico, mas pelo menos para encontrar o diagnóstico, você tem o caminho inicial. Isso. Como você mostrou aí, parece que é muito importante que você possa, digamos assim, reconhecer dessa patologia que a pessoa se lhe apresenta, para você então fazer a indicação. Funciona assim mesmo? A acupuntura a gente tem uma anamnese bem apurada. Porque assim, a pessoa chega, nós vamos estar sempre à mão um processo de sincrônico das estações do ano. Então, para cada estação do ano, a gente já tem uma certas patologias, que na medicina chinesa chama de patologia, a gente já chama de disfunção energética. E aí a pessoa chega e vai perguntar a causa principal, o que trouxe você a fazer a acupuntura. Ou indicado por médico ou por um colega, mas aí já vem essa questão da anamnese, a queixa principal. E daí a gente começa a ver cor de cabelo, ver os olhos, ver a língua, ver a pulsação é o norte fantástico, embora não é muito acreditada no Ocidente, mas ele dá um norte bastante interessante para a gente, a pulsação. Aí avalia o sono, avalia os excrementos que a gente coloca para fora, enfim. E vai avaliando tudo, até chegar a um possível diagnóstico para a escolha dos pontos. É a partir daí que a gente começa o tratamento. Mas faz uma anamnese bem apurada para depois colocar os pontos. Agora, nesses pontos, vocês então... Eu estou falando de agulhinha, mas não sei se tem mais alguma coisa, né? Certo, pelo menos é que a gente vê o pessoal preso com aquela agulhinha e tal, né? Então, essa ação dessa agulhinha, ela tem também algum fenômeno magnético do material que é usado, ou aquilo não tem, digamos assim, significação nenhuma? Como é que isso funciona? Na prática, a agulha não tem ação nenhuma, ela é o elemento que vai conduzir a parte externa com o interno. Então assim, mas assim, como se trata de tratar a pele, por isso que eu falo dessa pele, aí nós vamos estar trabalhando em cima da ação das terminações nervosas livres, corpúsculos de Meigs, Pacínio, então é essas propriedades que a pele conduz, que, a meu ver, ela faz uma condução no sistema autônomo, simpático, parasimpático e enteral, e vai levar informação também para o sistema nervoso central. Então, essas propriedades da pele é que eu acho que é a chave da condução energética. Porque se um lado da minha pele está com pouca energia, eu vou lá e faço a condução dela, dou estímulo, digamos assim, dou uma propriocepção. E aí, a partir daí, é o efeito
endócrino, fisiológico, toda a parte bioquímica interna do organismo que vai fazer funcionar a ação da acupuntura, entendeu? Então, pelo que eu estou vendo, é muito importante, por exemplo, que você faça a identificação desse ponto Isso. da pele e que essa pele sirva de uma condução para que você chegue naquele ponto principal que está causando a patologia, o incômodo, Isso. ou que isso ocorra, não é? Exatamente. Agora, então, aquela agulha, ela, na verdade, a propriedade dela é de você identificar o ponto sensível, importante para aquele caso, e aí o que é que funciona mais dentro dessa linha de transmissão? Por exemplo, a gente vai colocar uma agulha, por exemplo, num ponto da mão, por exemplo, que é o mais usado, né? O IG4. E aí, daqui quando você transpõe a pele, todo um efeito bioquímico, neuroquímico também vai estar funcionando. Então, através da hipófise, vai estar liberando acetilcolina, noradrenalina. Então, assim, aí para fazer o equilíbrio que a gente chama. O chinês chama de desbloqueio de energia. A gente vai fazer o equilíbrio histoquímico dentro do organismo. Se é uma propriedade que está dando uma gastrite, por exemplo, esse ponto aqui ele vai estar usando como, não é bioquímico, aí então eu vou estar regulando a questão ácido, os ácidos, tanto a parte ácida como a alcalose do estômago, os ácidos básicos do estômago. Aí, arrumando isso aqui, se eu preciso de alcalose, eu vou estar arrefecendo a flora intestinal e a dor da gastrite começa a diminuir. Então, um ponto ele faz uma cascata metabólica dentro do organismo. Entendeu? Agora você me lembrou uma coisa, e agora eu iria lhe perguntar, desde quando você trabalha nessa área e tem experiência, você se recorda que no passado tinha umas pulseiras aonde você colocava, eu vou dizer que era de cobre, mas não sei se era cobre. O fato, no término dessas pulseiras, elas não eram fechadas, mas tinham duas esferas. Isso. E que, segundo A teoria para o efeito, é que elas, digamos, transmitiam energias, que isso funcionava. Aquilo chegou a funcionar, porque depois desapareceu, né? Tem muito modismo, né, para se tratar, né? Mas como é um material que não faz uma anamnésia perfeita, não vai buscar a causa do individual, do ser humano individual. Então, assim, acaba... quando entra na parte industrializada, eu acho que perde o efeito. Porque, assim, a acupuntura, por mais que eu te atenda durante o ano todo, eu vou estar sempre recorrendo a pontos diferenciados. Porque, ao menos que você vai e volta numa estação diferenciada. São pontos diferentes. Volta para uma estação de queixas diferentes. São outros pontos. Então, assim, a individualidade é que eu acho que é o X da questão. Então, assim, esses materiais, como a palmilha, esses anéis, as pulseiras, o próprio piercing mesmo, eu acho que é muito, ainda não tem essa questão da individualidade. Funcionar, em alguns casos funciona, porque quando eu coloco no mercado, porque funcionou. Mas assim, o ser humano é individualizado. Então eu acredito que a acupuntura, a essência dela é tão benéfica por causa disso, porque prima por essa individualidade, entendeu? Agora, me diga uma coisa, quer dizer que aquelas pulseiras que eram colocadas, só para entender, e para os nossos telespectadores também entenderem. Com certeza. Se é o você e da acupuntura, não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, né, Otávio? Não, ele pode usar a pulseira durante o dia e depois tem outro problema que a gente vê. A acupuntura, você pode ter que colocar as agulhas e ter um tempo para aquela energia funcionar, porque senão depois entra em exacerbação. A pulseira fica horas no seu corpo, então assim, ela muda de transição. Eu já mudei a fase da lua, às vezes 2 vezes, eu já fiz a transição de dia com noite e a pulseira está lá. Então eu entro em processo energético diferenciado. Então por isso que às vezes não fecha, não dá muito certo. Mas se eu for colocar a pulseira para um determinado momento, um determinado horário, talvez eu tenha uma eficácia bem importante também. Quer dizer que ainda se usa, então, a história da pulseira? Usa. Eu estou perguntando porque eu não vi mais aquela moda que se usava. Né? Não é tão comercializado igual era antigamente, mas meio modismo, né? Mas ela tem uma ciência bem interessante também. E qual é, digamos assim, na clínica, essa parte que aparece com mais frequência, digamos, na necessidade de você colocar essas agulhas? Qual seria, assim,
o diagnóstico maior é de coluna, ou é dessas doenças viscerais, ou o que é, nesse caso, Gandra? Hoje é bem eclético, né? A clínica fica num bairro de idoso, né? Então, assim, a Ribeira é bem primitiva ainda, né? Os novos saem para trabalhar, os menor idade ficam lá para ser atendido. Então, assim, chega muito a doença que, na verdade, mata a gente, né? Que é o osso, a pressão arterial, o diabetes e o colesterol. Então, assim, são as doenças mesmo, né? E quais disfunções orgânicas que essas patologias elas trazem? Aí é quando é que a acupuntura vai atuar. É um processo de tristeza, é um processo de abandono, é um processo de raiva contida há muito tempo, é um processo Então, assim, as coisas vão acontecendo e a gente não sabe, mas o dia a dia meu hoje lá são dores musculoesqueléticas. Agora você falou aí nesse ponto de raiva, dessa coisa toda, pergunto eu a você. Então vocês costumam, digamos, utilizar a acupuntura para poder, digamos assim, drenar um pouco dessa energia que está ali coletada, vocês conseguem que ela se dissocie e com isso traga uma melhor condição à pessoa? Na prática, a essência da medicina chinesa é assim. Se não tem epidemia, se não tem um trauma, uma mordida de inseto, o restante é doença psicossomática. Então, assim, os órgãos, e cada órgão tem uma essência de energia. Então, o rim é o órgão do medo, o fígado da raiva, o pulmão da alegria, o coração da alegria, o pulmão da melancolia, da tristeza e o baixo do pensamento. Então, pega esses 5 órgãos, essas 5 emoções que geram todas as disfunções. Então, assim, eu tenho excesso de raiva, consequentemente, eu vou atrapalhar meu coração a funcionar. Então, eu vou sublimar a energia da alegria. E aí eu vou ter uma tristeza. Daí, se eu fico pensando, eu também vou atrapalhar a produção do rim. Então, eu já não tenho produção energética para o coração. E aí a acupuntura vem, dentro da sincronia chinesa, eles vão colocando isso para tratar as emoções. Das emoções, se eu tratar emoções, eu não tenho a lesão. Aí, ora, eu parto da lesão para a emoção, mas o ideal da acupuntura é tratar a emoção. Que aí eu não chego na lesão. Aí eu tenho uma vida mais longa. E você, por exemplo, de aplicação das agulhas que você faz, você tem alguma predileção pela parte do corpo ou você pode difundir pelo corpo todo? Como é que você faz isso? A acupuntura não pode ter uma predileção para a parte do corpo. Tem o que eu preciso tratar. O que eu vou tratar que eu vou... faço a anamnese, da anamnese eu vou escolher os pontos. E aí a pessoa pode ficar de costa para cima ou com a barriga para cima. Mas e tem as técnicas também. Às vezes você opta por trabalhar só uma, mas aparece quando você termina, aparece uma disfunção de novo. Aí você volta o paciente para a cama e trata o outro lado. E aí normalmente tem um efeito maior. Então, mas comumente a gente só trata um lado do corpo em 20 minutos no máximo. Mas se você for buscar para tratar a pessoa mesmo, para minimizar o máximo que você puder o grau de dor dela, é bom você trabalhar de costa depois na frente. Então, digamos assim, só para a gente entender, né? E também os nossos telespectadores, vocês então, digamos, vocês montam sessões e essa pessoa que vai fazer esse tratamento, ele tem que frequentar lá a clínica para que você, durante aquele tempo, não sei estimado em quanto, que vocês façam aquele tratamento. É assim mesmo? Exato. A pessoa apresenta na clínica e a gente vai traçar o diagnóstico, o primeiro diagnóstico da pessoa. A partir daí, porque a pessoa só busca a gente com dor. Chegou a dor, a gente vai minimizar aquela dor nos níveis funcionais e depois eu oriento um processo preventivo, que é pelo menos uma sessão por mês. Que aí nós estamos transitando de estações do ano. Então o processo preventivo é melhor ser tratado. Então a gente tira o desbloqueio da dor e depois uma preventiva. Agora me diga uma coisa, e num tratamento desse, quantas sessões vocês costumam fazer? Pois lá quando chega para mim, às vezes 2, 3 sessões, até 5 sessões, a gente minimiza uma dor de uma lombociatalgia, por exemplo. E depois eu sugiro para os pacientes fazerem pelo menos uma por mês. Então ela faz uma faixa de 10, 12 sessões por ano, 8, a média é 8 sessões
que o ocidental faz. Por ano ele vai transitando, não tem muito problema. Mas o normal é assim, 3, 4 sessões a pessoa já está bem funcional. E você falou aí em coluna, hoje a coluna realmente, principalmente na faixa mais idosa, traz, digamos assim, um incômodo muito grande à pessoa, né? E pergunto eu a você, aquelas dores lombares, ou cervicais, vocês têm clientela nesse contexto? É assim, a acupunturista, é bom que ele tenha uma formação dentro da área de saúde bem específica, anatômica, porque assim, nós temos hoje como ocidentais, nós temos que entender a questão da neural. Então a acupuntura hoje, ela é vista como processo neural. Então eu tenho um plexo lombar que vai sair vários nervos ali para vários locais, para várias funções. Então se o osso, a idade vai chegando e o osso desmineraliza e começa a ceder espaço para comprimir o disco, óbvio, vai comprimir o nervo. Comprimir o nervo vai dar uma disfunção para ou parte visceral, se for a função do músculo, ou a parte muscular, se for a função do músculo, ou a parte da pele, se for a função do nervo. Então, assim, a acupuntura vai estar voltada para isso. E aí, trabalhar isso é que é o importante. Você trabalhar isso preventivamente para não chegar essa compressão do nervo. Mas a resposta é essa. Você colocou a agulha, você tem que estar pensando energeticamente, mas pensando no nervo, em qual nervo que está. Aí você consegue ter um sucesso maior. Porque o plexo é muito grande. Então, assim, eu estou com a dor está passando pela parte lateral da perna, eu já vou pensar no nervo. A parte interna, está pensando no outro caminho. Então, para o chinês, era meridianos. Para nós temos que estar associando o meridiano e o nervo. E a função. Então, vocês têm que ter, digamos assim, primeiro, uma avaliação muito importante, inclusive com os meios diagnósticos, pelo que eu estou percebendo, para que vocês, então, possam direcionar exatamente o tratamento. Pois é. Eu gosto de avaliar as ressonâncias magnéticas, ou o processo de imagem como um todo, para ter a minha visão dentro da avaliação do que eu vou abordar. Porque às vezes assim, não é só a acupuntura, às vezes você pode usar uma osteopatia associada, vai usar o RPG associado, vai usar um pilates, porque assim, se eu consigo desbloquear o nervo com a acupuntura, esse nervo vai ficar ali sempre não, eu preciso de dar força muscular. Então eu vou para uma estabilização segmentar dentro do RPG e depois eu vou colocar mais força nesses músculos rotadores da coluna para estabilizar. E aí a pessoa sempre tem um sucesso bem importante, né? Então, eu acho que, pelo que eu pude perceber, é muito importante você ser um fisioterapeuta. Porque aí você tem exatamente para fazer essa composição, não é? E você encontrar o caminho para que as agulhinhas dêem resultado. Com certeza. É discutido essa questão, eu posso fazer. Porque assim, a acupuntura, quando você quer ter no meu caso, que tem uma abrangência já de história, né, educação física, depois a fisioterapia, a parte da massoterapia também foi muito importante para a minha experiência com o shiatsu, o doin, o tuiná, enfim. E isso dá um suporte maior para você ter um diferencial. Você colocou as agulhas, você acha que ficou faltando um pouquinho só, e você tem a noção exata do que você vai, só descomprimir o nervo, você vai lá e faz uma osteopatia, faz uma mobilização visceral, enfim, você consegue. Então, assim, é importante, mas a acupuntura em si, ela vai estar trabalhando no nível epitelial, no nível da pele. Então, assim, um neurologista pode fazer, um fonoaudiólogo pode fazer, um psicólogo pode fazer, porque tem eles vão partir de tratar primeiro essas questões emocionais. Então, se eu vou tratar, tem toda uma estrutura para um fonoaudiólogo trabalhar, um psicólogo trabalhar com a acupuntura, entendeu? Não tem problema nenhum. Agora, se você tem uma vivência, que é o meu caso, antiga, facilita, te dá um suporte maior para uma dor muito importante, porque eu lido com dor, a minha especialidade lá é dor. Então, tem com dor cervical, dor de cotovelo, dor de joelho, eu vou trabalhar, uma dor visceral, eu tenho condições de trabalhar. Mas tem gente que tem a especialidade dele só para trabalhar com a parte emocional. Então a acupuntura também é para essas pessoas. Agora, uma outra coisa que eu pude perceber e iria lhe perguntar, e você disse o seguinte, que a clientela que aparece mais nesse contexto, digamos assim, para você fazer mais acupuntura, ela está, digamos assim, numa faixa
mais elevada de idade do que mais jovem, é isso mesmo? Ou tem também muito jovem que aparece com problemas que precisam fazer o tratamento da acupuntura? Atualmente, no meu caso, lá na clínica, eu tenho mais idosos. Mas aparece também os meninos com dor de cabeça, cefaleia, disfunção temporomandibular, os torcicólicos são muito comuns, por os grandes tempos que fica sentado, jogando, estudando, né? Então, eu tenho um público meio eclético, mas a maioria é o pessoal mais idoso. E qual é, só por curiosidade, qual é essa parte cardiológica que aparece muito lá, que vocês têm necessidade de dar um suporte? Se eu for falar em problema cardiológico, a gente tem pouco acesso, porque ainda não está ainda não fez um trabalho sincrônico do acupunturista com a parte da medicina, porque é um medo, um risco muito grande, né? Mas o básico é a pressão arterial elevada, né? Da pressão arterial elevada, e a acupuntura, como ela controla a pressão arterial elevada, então assim, o sistema cardiorrespiratório fica bem tratado. Mas os problemas mais graves, o coração maior, enfim, doença de Chagas, por exemplo, a gente faz um controle bastante importante da vida útil da pessoa com a acupuntura. Eu estou falando que eu já faço isso lá hoje, o controle, né? A pressão arterial hoje minimiza bastante a admissão de remédios, né? Reduz os remédios. Então assim, a acupuntura ela deveria ser mais. Porque assim, eu acho que a acupuntura tem que ser para o povo. Se o povo trabalha, se o povo precisa sobreviver, e em função do trabalho, eu acho que nós temos que dar esse suporte para a pessoa trabalhar. É uma técnica simples, você coloca algumas agulhinhas na orelha, sua pressão fica mais reduzida. Coloca a agulha na orelha, o diabetes tende a ficar mais próximo da regulagem, né? Então, enfim, eu acho que a acupuntura tem que ser mais usada. Não pode ficar restrita só a clínicas, aos hospitais, a segregar. Nós estamos segregando a acupuntura. É um mecanismo hoje, mas a ideia dela é ser fulcral, igual era na China. Na China nós tínhamos o cara que faz a pessoa que faz o atendimento de saúde nas casas, né? O agente de saúde hoje, ele vai nas casas. O acupunturista naquela época cuidava de 10 famílias. E as famílias não podiam ficar doentes, senão não recebia. Então daí começa a surgir o horário das doenças. Então, como é que ela começa a tossir? De 3 às 5. Como é que tem dor de cabeça? De 1 às 3. Na hora do fígado. 3 às 5, pulmão. Que hora que eu vou fazer as minhas necessidades fisiológicas? De 5 às 7. É a hora do intestino grosso. Então, assim, as coisas vão fluindo. Então, daí, dessa necessidade do uso, é que começam a surgir as teorias. Agora, me diga uma outra coisa. A sua estatística, digamos, nesse caso, você falou de hipertensão. Digamos assim, nessa casuística sua, na parte de hipertensão, os resultados têm sido favoráveis? Se eu falar, todos os pacientes que passam pela clínica e que faz mais de 6 meses, eles reduzem os remédios. Aí já volta para a atividade física, vai para a reabilitação cardíaca, né? com mais leveza, com mais segurança de fazer os trabalhos. Oscila menos a pressão. Então, assim, mas é uma coisa pouco divulgada, porque tem uma indústria em cima desse processo, né? Então, a acupuntura está ainda meio obscura por causa disso. Apresenta bons resultados, mas tem muita coisa por trás de tudo, né? Então, não se vai mexendo de uma hora para outra nas coisas que já existem. No Ocidente, por causa, é isso. Mas eu acho que se pudesse expandir mais a acupuntura para essa faixa, dessas 3 patologias principalmente, nós teríamos diminuição de resultados de exames, de remédios, e teríamos também mais vida útil. Porque o que a gente quer é ser útil, né? E ser útil em longa escala, viver 100 anos. Nós temos condições tranquilas de ultrapassar hoje 100 anos. Você também tocou aí numa patologia que ela hoje está muito presente, que é a diabetes. E esse tratamento que vocês se dedicam mais ao diabetes e executado esse tratamento da parte de vocês, desse apoio, você tem também conseguido diminuir, como você também declarou aí, a questão da medicação, a quantidade, a dosagem,
parece que aí ajuda você diminuir essa quantidade Medicamento, né? de medicação. A diabetes em si, ela é uma doença endócrina muito difícil de ser controlada, porque nós vivemos hoje em cima de modernidades. Então é modernidade para alimentação, modernidade para tudo, né? E aí acontece, precisa de uma certa responsabilidade do paciente. Então, se eu faço acupuntura, eu já cheguei lá, paciente com 345 de níveis glicêmicos, e numa sessão de acupuntura vim para 240, numa sessão só. Mas aí precisa da outra parte. Precisa da atividade física? Precisa, tem que fazer. Precisa da regulação alimentar? Precisa. Então, é essa dificuldade que a gente tem hoje de ter acesso a uma atividade física mais organizada, mais para todos, e ter uma mudança alimentar. Você disse uma coisa, e sempre que há oportunidade, eu nem quero repetir, porque senão eu vou ficar cansativo em dizer, essa história do diabético. Você falou da responsabilidade, né? O diabético é um elemento que tem que ter responsabilidade para saber que ele é diabético, isso, para ele conseguir exatamente um estágio de equilíbrio entre a vida dele e a doença, né? Eu não vou repetir, porque senão eu vou cansar meus telespectadores, porque sempre eu digo que falo em diabetes, eu me lembro que a diabetes é a mesma coisa de um animal de estimação. É um gato, é um cachorro, é um cavalo, é aquele animal de estimação que você tem aquele amor e trata dele direitinho. É a mesma coisa a diabetes. Por isso você falou, eu estou repetindo, porque você está falando da responsabilidade. E eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de repetir, porque muitas pessoas, por exemplo, têm diabetes e, digamos assim, mas não tem essa responsabilidade que deve ter, né? E às vezes a pessoa até diz assim, não, mas é hoje só. Aí abusa. Mas um dia só não faz mal, mas vai fazer mal. Então você tem que ser responsável. É porque é só hoje. Então, de vez em quando, toma um pouquinho de veneno para ver o que acontece. Né? Essa é só hoje que tem problema. O veneno não tem problema. Vai matar do mesmo jeito. Então, assim, qualquer deslize que der, vai dar uma repercussão metabólica. Vai dar um problema que pode ser o fim. Então, o que falta... Tem muita coisa de alimentação que a gente tinha que estar abordando para estar reduzindo. E entender também que nesse processo de responsabilidade, as doenças elas são familiares. Então, se tem alguém diabético na família, a família como um todo tem que entrar nesse processo. Porque se meu pai está hoje, eu estou vindo atrás. É verdade. Então, assim, se eu não conceber culturalmente o meu processo de alimentação, eu vou fazer igual meu pai, eu vou estar precocemente tendo diabetes, uma pressão alta, um colesterol e por aí vai. Então, assim, eu acho que nós ainda precisamos ter muita leitura, muita cultura na alimentação. A gente vai comendo qualquer coisa. Mudou tudo, né? Hoje a gente não dorme mais cedo, né? E acaba comendo, né, coisas de noite. Então, tem gente que começa a jantar 2 horas da manhã, então já está no horário do fígado, ele não pode jantar esse horário. E me diga uma coisa, lá na sua clínica, vocês atendem, digamos assim, de uma forma genérica, aqueles casos que aparecem lá, ou tem algum caso que aparece com mais frequência, é questão de dor, o que é? Como é que vocês têm lá? Eu sou buscado pela dor. Né? As pessoas, por exemplo, eu tenho com pacientes lá com HTLV1, ele foi lá por causa da dor. Né? Eu tenho pacientes lá com hemangioma, pela dor. Eu tenho pacientes lá vários com AVC, né? Vai pela dor, não vai pela patologia em si, vai pela dor. Então a gente alivia a dor e aí quando o paciente já aparece, paralisia facial, direto, cada dor de ouvido que normalmente dá, né? Ou desconforto que dá na face. Então assim, a gente vai, tem várias situações que a gente acaba absorvendo o paciente, mas é por causa da dor mesmo. Nós estamos quase no final desse nosso bate-papo, eu acho que ele tenha sido instrutivo para os nossos telespectadores, para mostrar a importância que tem a acupuntura, principalmente para dar um apoio melhor à sobrevida das pessoas. Eu estou vendo você com essa malinha, você trouxe para alguma coisa?
Para mostrar a agulhinha ou para que foi? Tem agulhas aí, tem uns cristais magnéticos, se alguém quiser fazer, de repente... Pois mostra aí agora, pode mostrar no pouco tempo que nós temos, mas de qualquer maneira, vamos ver a curiosidade. Aqui tem as agulhas, né? Elas vendem, é um modelo simples de agulha que a gente usa lá, né? É um desses. Aí são esterilizados, tudo. Tem desse modelo que a gente usa mais na orelha, né? Chama a acupuntura auricular, que é uma agulha, né? Sei. Na orelha. Essa aqui a gente usa na parte intradérmica, né? São os modelos também que a gente usa. Bastante interessante também. E tem os cristais, que eu tô fora solto com eles aqui, mas eu posso mostrar, são bem miudinhos. Aí são os cristais radiônicos que a gente usa também para colocar nas orelhas. Para bebês, para pessoas que têm a pele muito sensível, a gente usa os cristais, para não machucar. Quer colocar um na mão? Quase não vê, né? Rapaz, eu não estou enxergando quase. Pois é, ele é um branquinho, um cristal radiônico. A gente, para bebezinho, para criança, né, para idoso, a gente usa. Será que caiu aí? Não, já deve ter passado já, não tem problema não. E aí a gente tem todo o mecanismo. Aí tem os óleos que a gente usa, o hortelã-pimenta, que é bastante importante para auxiliar da dor de cabeça, né? Que é isso aqui que a gente usa para dor de cabeça. Tem as pomadas também que a gente usa. Isso aqui você usa o quê? Para passar? Se a gente faz uma massagenzinha, quando for usar a decapitação, a gente usa para dar um acesso. Aí do mais é isso. Tem a cromoterapia também que eu gosto de usar, né? Durante a sessão, a gente pega e coloca uma luz dessa, por exemplo, né? Sim. Tem um aparelho lá, é lógico, né? Sim. Mas a gente faz a associação da cromoterapia também. Ah, é? É. Tá bom. Então, para incontinência urinária também, isso é bastante importante, para infecção urinária. Tem dado resultado? Tem dado. De incontinência urinária? Dá também. Porque a minha faixa é essa que eu estou falando, né? Então, a gente começa já a trabalhar a incontinência urinária cedo, para não ter que fazer colocação de tela, enfim, aquele procedimento todo invasivo, né? Tranquilo? Tem um arsenalzinho bom aí para você fazer o dia a dia do trabalho. A aplicação. E essas agulhinhas que você aplica, elas são reutilizadas? Não. Usou ou joga fora. Você usou? Hoje que eu digo assim, há uns 15 anos atrás, quando a Vigilância Sanitária entrou no mercado mesmo, apoiando, né, a sociedade, aí cortou essa questão da pessoa usar uma agulha, a não ser que o senhor queira. Eu quero economizar, usar o meio ambiente. O senhor compra suas agulhas, leva, aí o senhor pega de volta e leva para casa, entendeu? Mas aí o problema já passa a ser meu, porque quando ela chega eu tenho que esterilizar. E aí eu estou mexendo na agulha que não é... Né? Então assim, mas a agulha hoje é muito barata. Não precisa ter mais a preocupação de, eu vou guardar porque as agulhas são caras. Não, hoje é bem tranquilo para trabalhar. Agora me diga uma coisa, Ganda, só para a gente finalizar esse programa, você teria, digamos assim, alguma coisa? Eu gosto sempre de, no final do programa, fazer com que, se o entrevistado tiver, digamos, alguma observação, alguma coisa que venha trazer um benefício para os nossos espectadores, com algum toque de falar, de alertar. Se você tiver alguma coisa dessa, o momento é esse. É isso, né? Eu agradeço, né, essa oportunidade que surgiu do nada, né, e as coisas são assim mesmo, né, parece assim. Então, assim, eu gostaria, porque assim, eu até conversei com uma pessoa de televisão também, as clínicas de bairro, elas são mal interpretadas, porque eu trabalho em bairro, eu não sou uma pessoa competente para fazer o que eu faço. Eu acho que precisa desse respeito. E os pessoal de bairro, às vezes, não valorizam o que tem no bairro. Isso é uma questão política, uma questão sociocultural que eu não vou... Mas eu sinto isso, eu sofro isso. Então, se eu liga de alguns bairros, quem está fazendo acupuntura é fulano, não é daquela área, não é dessa? Então tá, tchau. É um preconceito. Meu vizinho sai para ir para o centro para fazer a mesma coisa que tem lá no bairro. Então é uma falta de... Não é uma cultura, não tem problema não. A gente vai sobrevivendo com isso. Eu acho que é importante, quando você se procura, você tem resposta para lhe dar, que é o resultado. Do bom acolhimento, do tratamento, enfim. Com relação à saúde como um todo, eu acho que as pessoas, nós temos que estar preparados para o processo preventivo. Né? Preventivo no Pilates, preventivo na hidroginástica, preventivo no RPG,
uma saúde mais voltada para eu chegar a 100 anos. Porque o fisiculturismo, não estou falando mal é fantástico e vai ser a vida toda. Mas eu acho que assim, se eu for pensar no idoso, eu tenho que pensar ele em 100 anos. E aí uma prática preventiva seria o mais ideal. Então acho que as pessoas pudessem abrir a cabeça para essas coisas que teoricamente são novas. Eu chamo de novo velho, né? Que é novo para a gente aqui, mas é velho, né? Então assim, a acupuntura, a auriculoterapia, que é uma atividade simples de fazer, eu faço na igreja São Brás, de graça para a sociedade. Eu estou arrumando mais 2 ou 3 lugares para divulgar a acupuntura, tudo de graça, entendeu? E lá eu tenho 10 atendimentos gratuitos que eu faço para a sociedade mais carente, que eu vejo que tem necessidade, eu faço também lá. Então, acho assim, mas que eu gostaria que ficasse para o público que está nos ouvindo é essa, preventiva. Tá bom, tá certo. Muito obrigado pela sua presença, viu, Wender? Obrigado. Eu lhe agradeço aí.